Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Igor Arnaldo, palestrante, vim aqui conversar com vocês sobre a importância do design universal nos jogos. E antes de começar, queria desde já agradecer o convite feito pelo evento, agradecer ao Grupo Forja por todo o carinho, por toda a empatia, né, que eles tiveram desde o momento inicial, né, do convite sendo feito de forma digital até o momento aqui no evento. E exatamente essa última palavra é o que dá início ao nosso querido momento de debate, empatia. Então, falar sobre design universal é exatamente isso, é ter empatia pelo próximo. Por quê? É exatamente esse assunto sobre o que é exclusivo. Essa palavra muito me assusta hoje em dia sobre exclusivo, porque quando você está falando sobre algo é exclusivo para alguém ou para um grupo, você pode acabar sem querer, talvez não seja esse o seu intuito, excluindo outras pessoas de participarem também. Então a gente vamos, né, já vamos então num assunto muito peculiar, excluir um público. Por que excluir? Por que não incluir? Ao invés de deixar a pessoa sem jogar, sem participar, por que não dar a oportunidade, o direito ao jogo, ao entretenimento, ao lazer a essa pessoa também? Então, quando a gente fala sobre design universal, é exatamente isso. Para aqueles que ainda estão um pouco aéreos e não compreenderam muito bem, vamos começar com exemplos mais práticos. Vamos falar sobre hotel, por exemplo. No hotel, quando a gente fala exatamente sobre inclusão, existe o design universal da arquitetura e hotelarismo, que é exatamente o seguinte: gente, o portal, porta, um cadeirante quer entrar. Se não houvesse o design universal, se não tivesse exatamente essa preocupação, as portas, elas talvez não fossem comprometidas a atender esse público, sendo exclusiva só para um público. Pera, por que atender um público apenas e não todos? A partir desse momento, essa linha de raciocínio que eu apresento a vocês é que, peraí, vamos parar, vamos raciocinar melhor, vamos apurar a nossa metodologia e falar assim, vamos aumentar esse portal, porque quem antes não precisava se preocupar já passava, agora outras pessoas conseguem passar também. Ah, Igor, ok, eu entendi. E vamos agora então falar sobre os jogos. Uno, creio que todos vocês já devam ter ouvido falar nesse jogo Uno. Quem nunca jogou, né? Acredito eu que boa parte da população mundial, né, já deva ter ouvido falar nesse jogo. E existe, infelizmente, né, um fato entre nós que se chama ser daltônico, né? Ou seja, você confunde as cores, você não visualiza como uma pessoa que não possui, né, exatamente essa função que eu acabei de falar com vocês. Então, peraí, não existe baralho para pessoa que é daltônica. Ou seja, quem joga Uno acaba sendo excluído por não enxergar as cores como os demais estão enxergando. Pronto, agora vocês entenderam o que eu quis dizer. O Uno, então, ele era, por favor, sem processos, o Uno ele era exclusivo para quem enxergava as cores normalmente. Mas, Igor, e quem é daltônico? Pois é, então, hoje em dia, acrescentaram um símbolo ínfimo no baralho que hoje todos eles jogam. Claro que eu faço ainda uma apelação dizendo que deveria ter uma acessibilidade maior nas cartas, onde tivesse, né, ao toque você poder ler, interpretar o que está escrito na carta, dando acessibilidade maior. Mas, voltando, eles agora no topo de cada carta, por exemplo, vocês vão encontrar alguns símbolos, né? Círculo, quadrado, estrela e triângulo. Cada um referente agora a uma cor. Demorou um pouco, mas agradeço muito. O Uno hoje ele é mais inclusivo. Mais pessoas jogam Uno. E você está incentivando a gente a jogar Uno? Sim, é muito bom. Principalmente entre família. Isso, né, ocasiona altas aventuras.
Então, turma, vejam muito bem. Demorou, infelizmente. Mas agora é permanente. O baralho novo do Uno, ele fica com esse símbolo no topo da carta, para facilitar tanto para a gente quanto para as outras pessoas que precisavam desse auxílio. Ou seja, agora elas jogam também. Isso é maravilhoso. Então, essa foi a entrada sobre a abertura, a importância sobre a acessibilidade. Então, o design está aí, né? O design universal, ele passa a ser crucial porque há a necessidade de garantir que todos tenham acesso aos jogos. Então, a acessibilidade, ela não é apenas uma necessidade, mas um direito que promove inclusão e diversidade. Por isso, esse debate que eu sempre gosto de comentar, que inclusive faz parte do doutorado, na qual estou vinculado hoje em dia, se tudo der certo. Em março do ano que vem defendo e vai dar certo. E claro, né? Agraciado, possivelmente. Torço para que sim. E antes disso, antes de realizar o doutorado, né, eu fiz a graduação em game designer, então sim, trabalho com game designer, sou professor na área, solicito extremamente, se você está me vendo agora, por favor, vamos lá, vamos debater, traz esse assunto para o seu colégio, para a sua faculdade, vamos fazer um debate ao vivo, presencial, não tem problema, me procura no Instagram, professor Igor Arnaldo, a gente conversa sobre, esse é um assunto que há uma necessidade extrema, foi como a gente falou antes, não estamos inventando uma roda, nós estamos reformulando, não diria, mas estamos fazendo cada vez essa roda girar melhor. E não tem como voltar, retroceder, mas sim evoluir, avançar. Seguindo com essa ideia, a gente fala então com o quê? Criar para todos, sem exceção. Então, o estudo de caso que eu tenho para apresentar aqui a vocês hoje é um muito peculiar, que fala sobre o jogo, não o seriado, não os livros, nem filme, nem nada, mas o jogo The Last of Us Parte 2. Por que esse jogo, inclusive, é escolhido a dedo? Porque esse jogo, se vocês forem procurar, né, o back-office dele, né, o por trás das cortinas, vocês vão perceber que desde a criação, percebam isso, desde a criação desse jogo, era o que estava na tela principal, ele foi feito acompanhado com PCDs. Ou seja, durante o desenvolvimento inicial até a conclusão, vários PCDs estiveram presentes, opinando, ensinando, fazendo os testes, adaptando para que todos pudessem jogar. Repetindo, todos pudessem jogar. Então, o que a gente encontra dentro do The Last of Us Parte 2? The Last of Us, se quiser, depois a gente pode conversar, tá? Te agradeço muito, mas é um jogo muito querido meu. Tem mais de 60 opções de acessibilidade dentro desse jogo. Como é que é, Igor? Você não está exagerando, não? Não! São mais de 60 possibilidades para que outras pessoas possam ser incluídas dentro desse jogo, para que ela tenha acesso, para que ela tenha prazer, que ela tenha direito ao entretenimento e lazer, assim como todos nós. É exatamente isso. Por isso que no começo do nosso querido bate-papo eu falei que quando alguma coisa fala que é exclusivo, me dá um pouquinho de arrepio na coluna quando eu ouço essa palavra. Porque quando você está sendo, vou repetir isso, porque quando você está sendo exclusivo para alguma coisa, você está deixando alguém de fora. Aí a minha coluna, isso não dá muito certo. Eu fico preocupado. Gente, quem é que ficou de fora? E por que ficou de fora? É, eu sou uma pessoa e eu vou misturando, tá? Só para vocês entenderem minha linha de raciocínio, eu sempre faço, né? Um pouco da palestra, falo um pouco sobre minha jornada. Semana passada, turma, no dia 19 de semana passada, retrasada no caso,
19 de novembro, eu estive no INCA, ok? Praça 15, no Rio de Janeiro, e eu fiz uma doação anônima de medula óssea. Não conheço a pessoa, né? Foi através do programa Redome. Sim, ainda estou com os pontos, ainda estou tomando medicamento, então é uma emoção muito grande. Por que eu estou conversando isso com vocês? Durante a minha visita ao hospital para fazer esse transplante, essa doação de medula óssea, eu pude verificar exatamente esse processo de inclusão, onde algumas crianças debilitadas, deitadas nas camas, nas macas, e eu fiquei pensando, que jogos ainda a gente não adaptou para que essas crianças possam ter acesso a jogos também? Então, aquele momento que eu estive ali no INCA, por mais que foi por amor ao próximo, independente de quem tenha recebido, eu pude ter uma expectativa de não tinha pensado nisso. Ou seja, só veio me incentivar a estar cada vez mais presente nessa temática, cada vez mais disposto a falar sobre isso. Por quê? Gente, quantos jogos a gente pode levar para uma criança dentro de um hospital? Um Uno, talvez? Um videogame? Mas aí, calma, vamos começar então a falar sobre isso. Há muito tempo atrás, quando Pokémon lançou, pausa, ano que vem, Pokémon faz 30 anos, então para aqueles e aquelas que acompanharam, turminha, batendo na porta na cidade. Não vou falar muito, senão vou entregar a minha. Então, 30 anos, ano que vem, se completam essa saga. Por que eu estou citando sobre Pokémon? Porque inclui design universal no Pokémon. Igor, não entendi. Passou um episódio, muito tempo atrás, onde o Ash estava numa cidade. Ash é o personagem principal da franquia. Bom, era, né? Ele se aposentou. Até o Ash se aposentou. Pois é, olha só onde estamos chegando. O Ash voltando, né? Antes do Ash se aposentar. O capítulo se chama Mistério do Não, Missigno não. Porygon. O Mistério do Porygon. E durante esse capítulo, o Porygon ele usa um ataque e a tela fica durante 5 a 4 segundos brilhando em azul e rosa freneticamente ao redor do mundo. Diversas pessoas, não vou falar apenas crianças, vieram a sofrer o quê? Convulsão. E era para a gente ter avisado, né, que tem imagens fortes, trocas rápidas de cores. Opa, peraí, Igor, eu já vi isso hoje em dia em abertura de jogos, dizendo que esse jogo contém cenas fortes, que esse jogo contém imagens sendo refletidas de forma muito rápida e muito dinâmica. Então, vamos voltar aqui e vamos falar sobre a importância. Por que não, então, ao invés de eu excluir essa pessoa de jogar porque talvez ela possa sofrer uma convulsão, eu não ative dentro do jogo uma opção de você gostaria de remover esse efeito de troca de cores muito rápida? Gente, infelizmente, estamos em 2025, indo para 2026, e se eu falar que isso é recente no mercado de trabalho, não, no mercado de jogos, perdão, não briguem comigo, mas acreditem, isso é uma ferramenta, abre aspas, nova. Nova. Aonde? Veja bem, 2025. Se eu hoje estou com 30, é... se eu hoje com 30 anos, turma, isso já era para estar no mercado há muito tempo, talvez desde a época do Super Nintendo, talvez desde a época do Nintendo 64, muito, talvez na época dos jogos de PC, era só uma chave, um switch on e off, e nunca foi pensado nisso antes, até que começassem, claro que eu estou falando sobre Pokémon, estou falando sobre filmes e desenhos, estou fazendo um paralelo com jogos, mas foi preciso, peço desculpas a todos que passaram por isso, foi diversas pessoas sofrerem convulsões, não conseguirem ter o mesmo prazer que vocês, que eu, para poder ativarem finalmente um botão de liga e desliga. Então a gente fala sobre jogos que está aqui em cima no mercado, mas e a acessibilidade para os jogos? Turma, eu defendo esse lado dos jogos. Sou super a favor dos jogos, gosto muito dos jogos, mas eu luto por isso aqui: inclusão e igualdade. Eu gostaria que você tivesse o mesmo entretenimento, o mesmo lazer que eu.
E isso é possível, Igor? É. Aí agora eu faço o apelo. Se The Last of Us Parte 2 conseguiu, e conseguiu com mais de 60 opções, por que os outros jogos não têm isso? Agora não tem mais como fugir. Foi provado, tem outros jogos, antes que vocês me maltratem mentalmente, existem outros jogos, mas em destaque, top 1, na minha opinião, The Last of Us é rei dos reis em acessibilidade. Se não conheciam, por favor, joguem no YouTube. Vejam, inclusive, faço um apelo para vocês, PCDs, jogando The Last of Us. Turma, é emocionante. Você vê que a jogabilidade ela consegue ser igual. A pessoa consegue adaptar o controle para jogar da mesma forma que você. Então vamos começar a falar sobre isso. Acabei me exaltando um pouquinho, mas sei que tem muita informação. Farei uma narrativa rápida aqui para vocês. A gente estava falando sobre isso. O que é o design universal aplicado nos jogos? Garantia de que todos possam jogar. Aí agora eu faço uma apelação maior. O jogo, desde o início, para atender diferentes corpos, sentidos e estilos. Baseado nesses 7 princípios, quando eu dou aula sobre o assunto, eu sempre falo sobre isso. Independente do jogo que você vai fazer, você tem que lembrar disso aqui, ó. Equidade, flexibilidade, simplicidade, percepção clara, tolerância ao erro, baixo esforço físico e interface adequada. E aí eu acabo lidando como professor, isso me dói um pouco o coração, de alguns alunos, isso aqui eu já escutei em sala de aula, onde alunos falam, professor, eu não sou a favor da acessibilidade. É, desculpe, turma, eu já ouvi isso. Aí eu perguntei, mas por que você não é a favor da acessibilidade ao jogo, fulaninho? Professor, porque quando alguém usa acessibilidade nos jogos, acaba facilitando o jogo. Ai, minha coluna de novo, não posso fazer muito movimento por causa da bacia, né? Mas não é facilitar o jogo você trazer acessibilidade para o jogo. É você dar um significado para o jogo aonde o desafio ele vai continuar existindo, só que o que muda é a forma como cada jogador pode interagir com ele. Aí que está o pulo do gato. Essa é a ideia. Ou seja, o jogo é o mesmo, só quem muda é o jogador. Então a experiência é única, cada um vai ter a sua experiência, porque nós temos a possibilidade de jogar. Aí que tal? O interessante. Ah, professor, e quem perdeu talvez, né? Teve que amputar 2 dedos, já vou chegar nessa parte, onde muito acho bonito até a preocupação no The Last of Us que eles fizeram isso. Hoje em dia você pode fazer um mapeamento dos controles, onde você pode mudar, fazer um botão macro. Você aperta uma vez, ele executa várias funções. Você pode trocar, né? Dependendo aonde você sofreu a lesão, você pode passar uma função para outro botão. Ou seja, hoje em dia tudo isso é possível. E repito, eu estou aqui muito mais para levar essa intriga para vocês do que somente falar por que os jogos não faziam isso antes. Por que só The Last of Us Parte 2, que ganhou muitos prêmios por causa desse jogo, só ele pensou nisso? O que está acontecendo com o mercado? Por que não antes? Vamos fazer uma apelação, sim, eu estou aqui para causar essa intriga, é exatamente esse tipo de professor que sou. Eu gosto de causar o debate, exatamente para as pessoas começarem a pensar em novas possibilidades. Então, aqui, oferecer múltiplos caminhos para a mesma ação e transformar barreiras invisíveis em possibilidades concretas. E aí, eu faço essa introdução final, que já venho aqui falando sobre The Last of Us para todos e todas. The Last of Us ele possui mais de 60 recursos e ele foi um grande jogo, principalmente por ser um jogo AAA. Igor, AAA é o quê? É a pilha, palito? Não, é. Ser professor eu ouço até esse tipo de piada. Filho de professor. Jogo AAA são aqueles jogos que são comparados a um Vingadores Era de Ultron, Vingadores contra Thanos, me esqueci o nome agora. Opa, passei, perdoe-me. Ou seja, são jogos de alta performance, de alto investimento, de alto desenvolvimento,
Por isso que se chama jogos AAA. Você tem um investimento muito grande. Por isso, comparado a um filme, né? Vingadores Era de Ultron, que é o único tema dos Vingadores que me veio à cabeça agora, mas por isso um jogo AAA. Esse jogo, como eu falei, os PCDs eles participaram do processo, garantindo as decisões reais e não suposições. A acessibilidade foi pensada desde o primeiro protótipo e não foi nada como um add-on para quem é jogador, né? Adicionado depois uma movimentação, ele foi criado desde o começo. Então, turma, a gente teve uma abrangência total de acessibilidade para esse jogo. Não foi somente visão, mas eles pensaram na visão, na audição e na mobilidade. Essas três grandes categorias resultaram em mais de 60 recursos. Então a gente teve um boom no jogo, onde ele recebeu mais prêmios do que qualquer outro, na minha opinião, por qualidade, por inclusão, por capacidade de abraçar todos os jogadores e jogadoras e incentivar o mercado de jogos a continuar essa roda, fazer com que ela continue girando, dando a chance, a oportunidade para que todos tenham a chance de ter direito a esse entretenimento, a esse lazer, a essa sensação de jogador, a poder jogar o que você joga e não ser excluído como um Uno no começo, como eu estava falando, por não ter nenhum detalhe na carta e eu não conseguir distinguir o que é vermelho e o que é verde. Hoje, com um simples símbolo no topo da carta, você agora consegue jogar Uno também. Turma, isso é maravilhoso. Se eu chorar, não se assustem, porque é um assunto que me comove muito. Trabalhei durante 3 anos na APAI, na cidade de Nova Friburgo. Então, o que eu mais fazia durante essa época de graduação game designer era a adaptação de jogos para todos os meus alunos e alunas na APAI de Nova Friburgo. A mesma coisa eu fiz depois no Degrase, em Nova Friburgo também, que era adaptar possíveis jogos a levar para os alunos e alunas que dentro do Degrase tem suas regras, né? Então, alguns jogos nem sequer entram na instituição, vamos falar assim. Então, você tem que adaptar. Essa é a ideia, por isso essa pegada. Não é à toa que é a minha temática do doutorado. Enfim, a gente está falando então que o padrão aqui foi redefinido em toda a indústria depois que The Last of Us Parte 2 foi lançado. Igor, fala para mim alguns exemplos. Vamos começar então pelo primeiro, acessibilidade de deficiência visual. Aqui no canto esquerdo, se você estiver me vendo, então, ok, falando de forma espelhada, do lado direito, inferior direito, vocês estão vendo uma foto onde o fundo todo está cinza, tem uma pessoa em azul e tem uma pessoa em vermelho. Acessibilidade para deficiência visual. O que a gente está falando aqui é sobre modo de alto contraste. A gente tira, entre aspas, cores do cenário, coloca uma sensação toda acinzentada. O jogador sabe que o personagem principal que ele está controlando no momento é o personagem de cor azul e qualquer inimigo ou desafio que venha a aparecer aparece na cor vermelha e qualquer objeto que precisa ser pego durante a jogabilidade ele vai aparecer na cor amarela como está ali no cantinho para vocês aqui, ó. Ok, vejam de novo a jogabilidade acontecendo dentro do YouTube. É gratificante você ver as pessoas jogando e tendo a mesma experiência que vocês. Sabe por que eu falo sorrindo? É ver que a pessoa leva o mesmo susto que você no jogo, mesmo o jogo tendo a acessibilidade para a deficiência, mesmo sendo cinza, a experiência permanece a mesma, a pessoa leva o mesmo susto que você, ela reage da mesma forma que você. Então, turma, eu vou bater nessa tecla com vocês. Acessibilidade é um direito de todos. Então, a gente tem aqui mais alguns pontos, né? Percepção ampliada do espaço, destaque visuais e contornos que indicam rotas, obstáculos e inimigos, leitor de tela completo. Aí a gente tem também a indicação sonora de objetos importantes. Então, tudo isso a gente só está falando de um dos três pilares, que é exatamente a acessibilidade para a deficiência visual. Agora, falando de acessibilidade para a deficiência auditiva, a gente tem algumas coisas que... Opa, vou parar aqui rapidinho. Segue também, de novo, no inferior direito aqui, o exemplo, nós temos outras formas de demonstrar exatamente que
tem alguma coisa se mexendo, que o personagem está falando, que tem alguma coisa para chegar. Ou seja, quanto maior for o movimento, quando a tela ficar com esses círculos, é para você saber que tem alguma coisa se mexendo aí, tem alguma coisa ocorrendo. Então a pessoa já começa a ficar mais atenta, porque enquanto isso não sumir, você sabe que alguma coisa está ocorrendo ou vai ocorrer. Legendas altamente configuráveis, você pode ajustar tamanho, cor, fundo. Legendas com descrição de som indicam ruídos importantes da cena, como impacto, passos, tiros e objetos caindo. Indicadores visuais de inimigo, marcadores visuais de ambiente, vibração, flashes, ícones que vêm a substituir pistas auditivas no cenário e, claro, a multicanalidade sensorial. A visão substitui a audição sem perda de tensão ou imersão. Isso é maravilhoso. E por último, pulei mas não tem problema, design universal no dia a dia. A gente tem aqui 3 grandes exemplos para vocês verem como é que desculpe, o design universal ele já estava presente, mas a gente não entende o porquê de não estar presente no mundo dos jogos. Se vocês forem nos bancos, vocês vão perceber que o teclado já possui uma outra forma de ser utilizado. Se vocês forem utilizar a Netflix, ela hoje em dia contém as legendas com audiodescrição. E se vocês forem ver aqui no jogo, nos hotéis também alguns já possuem porta automática. Se essas ferramentas já existiam, eu faço questão de fazer esse gesto, há anos, se isso já estava no mercado há tempo, por que não nos jogos? A ferramenta já existia, a ferramenta já estava presente. Era só para vocês poderem se tocar de que vocês utilizam a ferramenta, volto a dizer, não facilita você usar o banco. Não, mas você tem a permissão de que outras pessoas usem o banco igual a você. Ah, interessante, professor. Pois é, exatamente, direitos iguais para todos. Então, aí, frase do professor Igor para vocês, o que é bom para pessoas com deficiência também é bom para todos. Porque às vezes você descobre até que, olha, fica melhor para mim se eu ajustar o controle desse jeito. Ah, é? Que interessante, não? Então, repito, o que é bom para pessoas com deficiência também é bom para você, porque você acaba também usufruindo desse meio, dessa técnica, dessa tecnologia. Enfim, acessibilidade nos jogos, né? A gente falou sobre a importância, né, que a acessibilidade em jogos é crucial, porque a diversidade de jogadores eles acabam participando, incluindo cegos, surdos e aqueles com dificuldades motoras, garantindo que todos possam jogar e desfrutar. Para fechar, o nosso terceiro e último pilar, a acessibilidade para a deficiência motora, que aí, na minha opinião, dos 3 grandes pilares de The Last of Us Parte 2, eu diria que esse aqui foi um que mais despertou a minha atenção, porque eles permitem que você possa colocar o controle de cabeça para baixo e adaptá-lo como você melhor desejar. Por quê? Lembra que eu falei sobre ter, às vezes, 1, 2, 3 dedos amputados ou, né, não se sabe qual é a situação da pessoa, do jogador, e ele não consegue segurar essa parte inferior do controle, mas se ele virar o controle de forma contrária, ele consegue jogar normalmente. Então, peraí, vamos adaptar para que o cliente ele possa customizar, inclusive, de que modo ele quer segurar o controle, para que ele tenha, então, de novo, a mesma imersão que você. Para que ele possa fazer, então, o mapeamento do controle da melhor forma possível. Ele pode fazer macro, ele pode escolher como cada botão fica, de novo, respeitando seus limites físicos, e eles podem fazer aquilo que no game designer a gente chama de macro, né? São várias ações em um único apertar de botão, ou seja, ações automáticas em segmentos complexos. Escalada, natação, modo de escuta, a gente pode fazer um ajuste fino de sensibilidade para que ele não tenha que exercer tanta força para que o personagem corra, né?
que a gente tem aqueles momentos do botão nos controles, para aqueles que jogam, que se você manter o dedo somente de uma forma para frente, ele sai andando normalmente, como eu estou agora, mas se você exercer um pouquinho mais de força e o controle, né, o analógico dele, ele for um pouco mais profundo, né, mais apertado, exige um pouco mais de força, ele dá aquele dash, aquela corrida. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Para isso, então, vamos fazer o macro, vamos adaptar o controle para que a pessoa não precise fazer esse esforço físico e que ela tenha, de novo, a mesma experiência que você, a mesma experiência que eu. Turma, 2025, jogos, um direito para tudo, lazer é um direito de todos nós. Se eu jogo Uno, você também pode jogar. Vamos criar esse momento de adaptação. Vamos criar, então, esse momento de que tenha esse direito de participação. Ah, Igor, eu não quero criar um jogo novo. Tá bom. Vamos fazer então o seguinte: desafio vocês, pensem comigo. Olha para trás todos os jogos já criados e adaptem os jogos que foram lançados e não possuem adaptação. Gente, olha que maravilha! Então vocês têm um acervo de jogos inenarrável que você pode criar exatamente acessibilidade para esses jogos. Enfim, e para dizer que eu não toquei no assunto de legendas, eu trouxe esse extra para vocês. O design universal mais a narrativa, a gente tem uma acessibilidade integrada que a gente faz com que temos a descrição da cena junto com as referências, talvez com uma indicação, o que está acontecendo no cenário. Então, a gente tem aqui uma assistência de mira que ela não vai reduzir o drama das cenas, ela vai apenas te conduzir aonde você tem que olhar, aonde você tem que mirar. O alto contraste, como a gente já falou, e claro, legenda para todos nós. Até o professor aqui já está usando óculos, eu deveria estar de óculos hoje, mas com legenda fica bem melhor. Você pode adaptar o tamanho da legenda e não precisa forçar tanto a vista. Volto a dizer, eu preciso de legenda. Então, ainda bem que o jogo pensou nesse momento e existe isso agora. O impacto na indústria, como a gente estava falando, The Last of Us virou uma referência mundial em acessibilidade. Depois deles, os estúdios e plataformas criaram seus próprios padrões oficiais, e aí os jogos, né, AAA, começaram a seguir o mesmo modelo. Eu sabia que teria algum. Eu sempre penso nos meus alunos implicantes, falando: ô professor, você poderia ter explicado quais outros jogos fazem isso também, né? Aqui está, professores e professoras, alunos e alunas. God of War Ragnarok, Forza Horizon 5, Diablo 4, Spider-Man 2. Ou seja, a acessibilidade ampliou o público e o mercado. Claro, gente, mais consumidores, mais jogadores. Você está aumentando o acervo, a quantidade de jogadores. Óbvio, então, que as vendas vão subir também. E olha que eu nem estou entrando nesse assunto sobre o lado monetário, essa moeda que gira, tá? Eu estou aqui hoje falando apenas sobre o design inclusivo. Enfim, o que aprendemos? Chegando ao final, a acessibilidade ela precisa nascer no protótipo, é inviável adicionar depois. Ela deve fazer parte do DNA do jogo. Consultoria de PCD desde o início e pessoas com deficiência precisam participar desse processo e não só testar o jogo. Não existe o jogador padrão, existe o jogador. Ponto. Diferentes corpos, ritmos e experiências precisam ser consideradas. Jogadores precisam de opções e não imposições. Olha aí. E configurações amplas, a gente fala sobre, então, um amplo público, um impacto social, a inclusão nessa cultura gamer, né, nessa cultura de design. Enfim, The Last of Us não é mais fácil, ele é mais justo. Palavras, professor Igor Arnaldo Soares de Alencar. Eu concluo, então, a palestra com esses 5 bullet points para vocês. Design universal não torna o jogo mais simples, torna a experiência mais humana, ok? Incluir não reduz, amplia. A acessibilidade é uma questão de ética. E acessibilidade técnica, acessibilidade ela é cultural e a acessibilidade ela é mercadologicamente inteligente. Aumenta o público, aumenta o impacto, aumenta o alcance, aumenta a reputação.
criando para todos. Muito obrigado, sou o professor Igor Arnaldo, fico por aqui. Abro para perguntas, senhoras e senhores. Deixo aqui do lado meu e-mail, minha fonte de social media, né? Professor Igor Arnaldo, meu telefone para contato. De novo, por favor, instituições, colégios, empresas, entrem em contato comigo, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso. Faço questão, é um prazer poder levar essa inclusão, essa oportunidade para todos e todas. Por favor, as perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu até tirei uma foto do slide, falando sobre os games que já têm esse nível de critério de acessibilidade, porque eu fico imaginando, por que não fazer um campeonato inclusivo, obviamente, por que eu não vejo pessoas, né, jogando os jogos que os outros jogam, entendeu? E agora eu entendi por quê, porque realmente não existe esse nível de acessibilidade. Mas eu fico imaginando, seria então mais justo eu pensar num modelo competitivo do Spider-Man 2, ele é inclusivo, né? Ele tem todas essas características, né, que você estava comentando, do que, por exemplo, fazer um campeonato de Counter-Strike, vamos supor? Seria essa a ideia? Então, vou já responder a sua pergunta com uma curiosidade. Um dos melhores jogadores de Street Fighter, ele é PCD e já ganhou de um monte de gente. Com todo respeito, ele dá uma surra em vários jogadores. E ele, mesmo assim, ele adaptou o controle, ele procurou parte. Oi? Aí, ok, eu já ia entrar na sua pergunta. É porque eu já vi notícias dele, eu conheço, já vi na televisão, já vi no noticiário, é um espetáculo. Particularmente, acho que ele é um talento. Sim, eu acho que ele é um talento único. Agora, pensando na democratização de um campeonato que pudesse utilizar todos esses ajustes para a gente poder fazer um jogo para todos, a minha ideia seria assim, particularmente o Spider-Man, que eu acho o máximo, acho esse jogo. Então, Luciana, falando democraticamente, é sempre bom a gente começar engatinhando, certo? Então, democraticamente falando, que todos os jogos, a partir de hoje, 2025, meu sonho, por favor, me ouçam, que todos os jogos tivessem pelo menos essa consideração de mapeamento de controle. Pelo menos isso. Por quê? A gente poderia, então, começar separando categoricamente, mas depois, quando tudo já estiver adaptado, já estiver no sangue, no DNA do jogo, não vai ter mais diferença de categoria, não. É eles por eles. É jogador contra jogador. Por isso que eu falo. Não é justo, exatamente, porque não tem essa preocupação. Exato. Exato. Por isso começaram a engatinhar. Show. Ok, tem. Ok, por favor. Professor Igor, bom dia. Professor Rafael Mocarcel, peço imensa desculpa, eu peguei metade só da sua apresentação na outra sala, né? Mas ela me cativou bastante e me provocou a fazer pelo menos duas perguntas a você. Eu vou tentar ser bem objetivo por causa do horário. Primeiro, o professor tem esses dados publicados como artigo ou alguma coisa do gênero, artigo acadêmico, científico? Se eu tenho os dados? Sim. Sim, possuo boa parte dos dados, inclusive vocês podem encontrar na PG Brasil. Certo. Excelentes os dados, apoio, concordo com o que é divulgado. Outros você encontra em artigos e pouquíssimos casos levados ao nível jornal padrão brasileiro, a TV aberta. Então, tento entrar em contato com o evento, posso indicar os links dos trabalhos. Sim, gostaria imensamente. A minha segunda pergunta recai um pouco do que foi falado também pela professora. Eu tenho iniciado algumas pesquisas em relação à deficiência voltada ao esporte. É uma das minhas áreas de pesquisa no âmbito dos esportes, e eu estou progressivamente migrando para os e-sports em relação a pessoas com deficiência.
observei que a maior dificuldade não recai apenas na perspectiva do jogo, mas também na perspectiva dos periféricos, joysticks e por aí vai, que são, dependendo da situação, caríssimos, né? Então, o professor que tem know-how nesse campo percebe alguma pesquisa científica já falando sobre isso diretamente? Assim, esse foi o foco da pesquisa. Se sim, poderia colaborar em disponibilizar, porque para mim eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque como a professora já falou, né? Já temos aí, por exemplo, aí não só esportes, mas por exemplo um The Witcher que tem ali uma coisa de visão para daltônico. A professora também citou outros jogos. Já tem alguma coisa acontecendo, né? Mas periféricos, não interessa se o jogo é funcional, se o periférico não permite que a pessoa adentre, né? Então vira uma integração e não uma inclusão. Precisamos de uma inclusão, que é um passo além, né? O professor tem ciência de alguma coisa já publicada sobre isso? Obrigado pela sua palestra. Vamos trocar figurinha depois, tá? Antes de mais nada a todos, mas também ao senhor, por favor, entre em contato, mande mensagem, que vai ser um prazer, antes de mais nada, atender todos e todas. Falando sobre periféricos, infelizmente algumas empresas elas ainda não levam em consideração essa necessidade. De novo, turma, nós estamos engatinhando na inclusão de acessibilidade aos esportes. O que acontece é que algumas empresas em particular já estão desenvolvendo o quê? Teclados, mouses, controles adaptados. E isso a gente já tem. Mas aí, olha que chato, vamos falar assim. A gente tem que, depois de comprar o videogame, a gente ainda tem que comprar um outro controle, um outro teclado para poder jogar. Então, isso as empresas, abre aspas, não estão levando em consideração ainda, fecha aspas, porque não encontro isso, por exemplo, numa página da PlayStation, da Nintendo, dizendo, olha, vamos lançar o primeiro controle acessível, universal. Não encontro. Mas já existem, sim, artigos falando sobre a necessidade e tendências futuras de ter exatamente esses periféricos já sendo lançados oficialmente pelas próprias empresas. Mas até o momento, repito, isso eu posso confirmar com exatidão, não há uma participação das empresas com isso, infelizmente. Professor, primeiro agradecer imensamente. O slide de contato? Sim, senhor. Só um minuto, Elton, por gentileza. Pronto, aqui está o meu contato. Vamos lá. Além de agradecer e parabenizar, eu queria saber se já existe um levantamento de número de games per CD no Brasil. Um número que a gente Só um minuto. Vou ter que sair da câmera porque... perdão. Se já existe, repetindo para ser na gravação, se já existe um número levantado de gamers per CD no Brasil, alguma fonte oficial, porque a gente está fazendo um trabalho para o evento que a gente está organizando para o ano que vem, e a gente está com uma preocupação muito grande de fazer essa inclusão. A gente tem todo um trabalho preparado, já bem pensado, mas a gente tem a limitação ainda das nossas ações, mas o local ele é 100% acessível, tá? E a gente está fazendo realmente um movimento muito grande, só que a gente queria fazer isso com que as pessoas, inclusive não só o local, mas como toda a logística a gente está pensando para recebê-los também, entendeu? A gente quer saber onde que a gente pode buscar esses números, onde que a gente pode acessar essas pessoas, entendeu? Ok, vou para frente responder. Ok, Elton, muito obrigado pela pergunta. Não? Posso? Me permite? Obrigado. Que agora... Beleza. Okay. Bom, seguindo com a resposta que foi providenciada pelo Elton. Bom, turma, eu, professor Igor Arnaldo, eu tenho o meu levantamento pessoal devido ao meu doutorado. Eu tenho que fazer essa pesquisa, então isso parte da minha pessoa. E em consideração, né, agora tirando a dúvida ao que o Elton fez a pergunta, então, existem alguns dados já levantados sobre a quantidade de jogos, mas infelizmente são defasados. A gente já tem aí, pelo menos as últimas vezes que eu consultei para poder fazer a escrita de artigos, recentemente no congresso que teve na Amazônia, eu fiz um artigo falando sobre The Last of Us, acabou de ser publicado recentemente. Alguns dados são defasados, não sei se é por... Turma, não façam deboche sobre isso, talvez pela falta de interesse. Então, as pessoas não se preocupam em atualizar os dados.
Então, o que eu posso fazer e falar para você, Elton, existem alguns dados, não estão atualizados. 2, eu, professor Igor Arnaldo, possuo por procura minha, por ficar procurando na internet diariamente, mandar e-mail. Olha a que ponto, turma, pleno 2025, a mandar e-mails especialmente em inglês para PlayStation, Nintendo, entre outros. Infelizmente, alguns nem respondem. Infelizmente, são respostas automáticas. Alguns conseguem, me passam para o RH, me passam para um lado, me passam para o outro, e finalmente me mandam uma resposta tipo 5 jogos. Ponto final. Então, é uma luta, mas consigo fazer isso na base do suor. Mas de jogadores, você tem um censo? Não possuo censo de jogadores, porque nem eles me mandam. Eu possuo a contabilidade, né, a contagem dos jogos, perdão, sobre quantos jogos já estão sendo inclusivos. Infelizmente, a quantidade de players oficial no mundo não possuo. A gente está aqui no puxando paralelo, a gente tem que descobrir, né, e queria convidar aos senhores aqui, a professora, né, que tem um movimento, né, de luta muito grande, né, também, para a gente fazer um trabalho, montar uma estratégia para a gente buscar esse número. Tá? O que a gente está, assim, o que a gente puder pôr à disposição, tá, em relação dentro da estrutura de organização do congresso, da feira, entendeu? A gente está aqui super à disposição e engajado aqui. Passar para a professora aqui. Certo. Elton, antes de mais nada, obrigado. Eu estou super de acordo. Um minutinho. Falando sobre isso, a gente precisa usar um influenciador para ele chegar aonde está essa população que você quer estudar. E essa pessoa vai estar aqui no evento, que é o Machadinho, ele vai estar aqui, ele é um excelente influenciador, ele tem acesso direto não só com a comunidade PCD, mas também com os gamers. Eu vim aqui também, vou tirar foto com ele, entendeu? Ele é efetivamente a pessoa para se fazer essa ponte e trabalhar com esses números, que eu entendo que o professor Igor é impossível dele saber quantos jogadores tem. Ele trabalha mais numa outra ponta, que é do desenvolvimento do jogo. Mas o Machadinho, sem menor dúvida, ele pode ser essa ponte que vocês estão trabalhando com a rede social dele, com o engajamento que ele tem, ele certamente pode ser essa pessoa para ajudar nesses números. Hoje a gente já tem o prazer e a honra de tê-lo como embaixador, né, PCD do Game Fest, né, em Minas, mas é que a gente está vendo um trabalho científico aqui num peso, né, muito grande, e juntar... Exatamente, né, juntar com o trabalho o engajamento do Machadinho seria a ponte perfeita. Eu concordo. Maravilha. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Obrigado. Bom, turma, fico por aqui. O senhor Elton pode contar ao evento também, podem contar comigo. Vai ser um prazer poder ajudar de toda forma possível. Acessibilidade é um direito de todos para todos. Obrigado.